Estamos com vocês com o canal TP Fest, com um bate-papo legal. E hoje a entrevista é aqui no Espaços Jurídicos, com apoio Viva Mais Saudável. E segue a gente na agenda TP Fest, fique de olho nas programações em nossos programas aqui na TP Fest. E hoje no Espaço Jurídico vamos entrevistar a advogada Núbia de Arruda e o tema é saúde mental no trabalho. Boa noite. E apresenta pra gente, doutora. Boa noite, pessoal. Eu sou Núbia, sou advogada trabalhista aqui em São Paulo. Eu advogo já há 12 anos. Comecei atuando pelo trabalhador. Hoje em dia eu faço um pouco de empresas também, mas o meu carro-chefe, o meu forte, acaba sendo o trabalhador, né? Como o Frank bem disse, hoje a gente vai falar um pouco de saúde mental no trabalho, com as novas mudanças aí da NR1, né? Que veio falar aí da doença psicológica, né? Dos transtornos psicológicos no trabalho. É sempre importante, né? A gente está atualizando as pessoas sobre o direito delas em relação ao assédio moral e entre outras coisas que a NR trouxe para a gente. Para começar, quando um afastamento por saúde mental pode gerar problemas de emprego? Olha, o único problema que pode gerar é se esse trabalhador ele não faz o acompanhamento psicológico contínuo. Para quê? Para se fechar aquele diagnóstico e ele conseguir o afastamento correlacionado ao trabalho. E não só aquele auxílio-doença, mas sim o auxílio-acidente, né? Então, assim, ele tem que fazer o acompanhamento psicológico, ele deve informar a empresa, né, que ele está em tratamento, porque se ele faz um afastamento errado, eu não quero que coloque o CID de ansiedade, de depressão, por exemplo, me dá um atestado de qualquer coisa só para me afastar, isso pode acabar criando um problema assim lá na frente com relação ao código do afastamento. E o trabalhador que pode ser demitido por saúde mental, ele pode ser demitido? Não, não. Pode até configurar doença discriminatória, né? A empresa, ao ver que aquele trabalhador ele está adoecido, seja pelo trabalho, né? Ou por uma questão particular, ele também não pode demitir, porque pode gerar uma dispensa discriminatória, né? Ele tem que dar o respaldo para aquele trabalhador, né? Inclusive, mantê-lo no emprego, porque muitos usam o plano de saúde da empresa, né? Para fazer esse tratamento. E quais são esses sinais que aparecem, doutora? Olha, cansaço, fadiga extrema, muita irritabilidade, crises de choro no trabalho, a perda da produtividade, né? Aquele funcionário que ele fazia as coisas com os pés nas costas, né? Aí ele começa a encontrar uma dificuldade em entregar aquele resultado que ele já entregava antes. E esses sinais prejudicam uma empresa, né? Um trabalho de construção, né? Sim, sim, prejudica bastante, porque é um efeito cascata, né? Se eu tenho um trabalhador adoecido, se ele para de produzir como se espera, eu vou impactar o trabalho de outros trabalhadores, né? De uma equipe, né? Esse trabalhador ele vai fazer parte de uma equipe. Eu acabo sobrecarregando uma equipe. E aí é um efeito cascata, porque o aumento de demanda, talvez um funcionário que tenha que cumprir a demanda daquele funcionário que está adoecido, ou corrigir, ele vai ficar sobrecarregado. E aí eu vou gerando um efeito cascata. Eu também posso adoecer uma equipe inteira. E quebra uma corrente, né? Uma corrente de serviço, né? Sim, é uma corrente de serviço. E é engraçado que, na maioria das vezes, quando a gente começa a olhar, né, aquele cenário daquela equipe, poxa, tem um que está ali com um problema de ansiedade, o outro
tá desmotivado, tá com depressão, 90% das vezes o problema está na liderança. A liderança. Na Que coisa. liderança. E isso, como eu falei, é uma corrente que agrava todos. Às vezes um está bem e o outro não está. Então pode afetar os outros que estão bem também. Sim, e também é uma somatória, né? Hoje a gente tem com essa cultura do estar sempre conectado, da hiperprodutividade. Você tem funcionário o tempo inteiro disponível para o chefe no WhatsApp, né? Então a pessoa muitas vezes ela vai para casa, mas ela está conectada no trabalho pelo WhatsApp, né? Até mesmo nós advogados, né? A gente tá ali o tempo inteiro e é engraçado que os advogados eles têm um alto índice de que faz parte ali, né, da síndrome de burnout, que acaba tendo um afastamento, um esgotamento profissional, né? Porque os americanos falam síndrome de burnout, mas aqui no Brasil a síndrome do burnout também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. E essas empresas, ela é obrigada a oferecer algum tipo de suporte psicológico aos funcionários? Sim, principalmente agora, né, com a vinda da nova NR, que ela não se preocupa, antes da NR se preocupava com a questão de ergonomia, se a cadeira tá boa, se a mesa tá na altura correta, agora não. Você tem que olhar para a saúde psicossocial do trabalhador. Então, a empresa ela tem o dever de vigiar cultura tóxica, né, a cultura da alta produtividade, das metas abusivas, do assédio moral, né? Que muitas vezes o funcionário sofre, né? Pois é. Então, ela tem esse dever de olhar e o dever de combater. Ou seja, ela tem que criar meios, canais de denúncia anônimos, né? Para que aquele trabalhador possa tomar alguma medida, denunciar no RH, ainda que anonimamente, né? A empresa tem o dever de apurar, né, quando um trabalhador ele se afasta por algum transtorno psicológico correlacionado ao trabalho, ele tem que investigar o porquê e fazer a preventiva daquilo, né, para que não aconteça com mais nenhum outro trabalhador, né? E agora ele tem que provar que ele promove um ambiente de trabalho saudável. Pois é. Estamos aqui ao vivo com a doutora advogada Núbia de Arruda de São Paulo. Vocês podem mandar recado aqui, alguma dúvida. Estamos aqui ao vivo. A Lívia mandou boa noite, maravilhosa. É minha assistente. E no caso, quando o chefe humilha ou ameaça o funcionário em frente aos colegas, ela pode contratar o advogado? Olha, eu sugiro, porque assim, o assédio moral, ele nunca deixa muitos rastros, né? Então, assim, o funcionário ele tem que se calçar, né? Ao invés de ele procurar diretamente um advogado, ele tem que começar a reunir provas. A primeira coisa é fazer a denúncia no RH. Ele tem que fazer essa comunicação formal para que fique registrada, né? Essa comunicação formal, né? E assim, se persistir, se a empresa não tomar nenhuma providência, ele pode reunir sim as provas e até buscar uma rescisão indireta do contrato de trabalho, em virtude da perseguição, do assédio, né, do superior hierárquico. Mas eu recomendo não ir direto ao advogado, reunir provas, porque o assédio moral hoje é muito complicado de provar. Porque Nesses 99... casos, quando o chefe humilha, ele sente total poder à frente do funcionário, ele tem total poder, né? Sim, e muitas vezes a gente até tem, né, um alto índice de psicopatas no ambiente corporativo. E eles fazem de um jeito para não deixar rastro, não faz na frente de pessoas, né? Faz ali a sócia para que a pessoa não tenha como provar. Então, por isso, sempre que um trabalhador me procura, eu falo, sempre que você tiver uma reunião de feedback sozinho com o teu chefe, grava, né? Coloca o celular, entra com o celular ali no bolso, gravando nem que seja o áudio, porque você precisa fazer prova. E sempre denuncie pro RH, porque lá vai ficar registrado, e aí numa eventual reclamação trabalhista, aí sim a empresa vai ter que, né, mostrar que foi denunciado, não fez nada, ou fez alguma coisa, né, mas tem que fazer a prova.
E se o trabalhador sentir esses sintomas, quais os caminhos que ele deve procurar, doutor? Olha, é sempre bom, né, procurar um profissional da saúde, psiquiatra, psicólogo, iniciar o tratamento, né? Em o psiquiatra fechando esse diagnóstico que está correlacionado ao ambiente de trabalho, informar a medicina do trabalho, o RH que vai informar a medicina do trabalho, né? E a partir daí a empresa tem que começar a tomar medidas para minimizar os impactos psicológicos nesse trabalhador, né? Verificar o que é que está causando esse estresse. É a cultura da cobrança excessiva? É um chefe que cobra demais, uma liderança que é tóxica, né? Fazer ali um acompanhamento com a equipe, porque se um adoeceu, as chances dos demais adoecerem é bem grande. Aí, isso é importante também, a dica da doutora. E quais são as situações que o trabalhador pode pedir a indenização por danos morais? Ah, o assédio moral comprovado, né? É, a Justiça do Trabalho já há muito tempo tem reconhecido, né, que é os xingamentos, as humilhações, as cobranças excessivas, as metas impossíveis de bater, né? Tudo isso sim é passível de indenização por dano moral, se comprovado. Por isso que eu falo, para o trabalhador é sempre importante fazer a prova. Guarda e-mail, grava reunião, mensagem de WhatsApp, faz denúncia no RH, porque tem que se cercar de todos os meios e também, se possível, contar ali com um colega que já saiu da empresa, que tenha a hombridade ali de testemunhar. E essa questão em pesquisa está crescendo não só com a mulher, como os homens também, né? Sim, tanto para mulher quanto para homens, né? Antes a gente pensava que eram as mulheres que adoeciam mais, né? Na questão de saúde mental no trabalho, mas não. Hoje, é, homens e mulheres, a gente tem aí de exemplo o recente caso que teve na Bombril, né? Que foi um funcionário, né? Que estava sofrendo assédio moral de outro colega, né? Não justifica, mas como que não estava a cabeça daquele trabalhador para chegar àquele extremo, né? Então a gente tem muito, porque a gente tem ambiente fabril, onde predominantemente são homens, né, que trabalham, então tá ali junto, homens e mulheres. Temos aqui um elogio de Augusto, conteúdo delicado, porém muito importante. Obrigado pelo esclarecimento, doutora. É muito importante mesmo. Mais uma pergunta aqui, Thaisa. Isso reforça quanto é importante conscientizar a liderança de que o funcionário não é o não é o número ou máquina de fazer dinheiro. Importante. Exato, né? Porque o funcionário ele tem que ser visto como um ser humano, né? E a gente acabou entrando aí numa cultura em que é só mais um número, uma pessoa. Então, esse aqui adoeceu, manda embora, substitui pelo outro. E assim vai acontecendo, só que você não olha a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? A cultura da empresa, a liderança, né? Você tem que reestruturar tudo para que a máquina funcione. Tem que cortar pela raiz, né? Senão cresce e Sim, atrapalha os outros na empresa, né? os afastamentos, inclusive, cresceram cerca de 67% entre 2020 e 2025, né? Olha, Por síndrome de burnout. e esse assédio, se caso existir esse assédio moral, quais são os erros que o trabalhador pode evitar na empresa? Mas o que ele deve evitar se caso existir esse assédio moral? Não tem como correr, né? Não tem, é difícil você evitar o assédio moral, né? Normalmente as pessoas relatam que elas começam a evitar aquela pessoa que comete o assédio, né? Ou seja, evitar aquele chefe, aquele colega, né? Mas assim, não funciona, né? Infelizmente ninguém está isento, todo mundo pode sofrer. O que você tem que fazer é tomar as medidas cabíveis. Informar a empresa, informar a RH, notificar.
Se a empresa mandar embora, porque acontece muito, tá? Da empresa mandar embora como forma de retaliação. Porque muitas vezes é melhor trocar o funcionário do que trocar a liderança, né? E aí eles mandam embora. Aí eu aconselho que ele busque um advogado para poder obter essa reparação moral, né? A indenização por danos morais. Mas acontece muito. Às vezes troca a liderança, troca o funcionário, mas não troca a liderança. Tá vendo? E vamos agora com as perguntas e respostas. Você que mandou em nosso chat, grupo jurídico, aqui no TPFest com o Espaço Jurídico, temos perguntas que vieram aqui no grupo jurídico, do Rafael de Sergipe. Ela fala aqui, doutora, pentes de WhatsApp e e-mail gravações enviadas pelo trabalhador pode ser a provas em uma ação trabalhista? Pode sim, é plenamente aceito, né? Hoje, inclusive o sistema da Justiça do Trabalho, que é o PJE, eles nos possibilitam até mesmo juntar a mídia de áudio e de vídeo. Né? Então, sim, é importante gravar, seja vídeo, seja áudio, do WhatsApp, mas é importante sim e pode ser usado. Muito importante. Mais um elogio aqui da Lívia. Você tem observado um aumento de processos trabalhistas envolvendo a saúde mental, né, doutora? Ela fala aqui. Muito, muito, muito. Eu acho que hoje, na Justiça do Trabalho, quase 50%, né, dos processos, eles são relacionados ao esgotamento profissional, e tem, assim, categorias que lideram esse ranking. Bancário, telemarketing, profissionais da área da saúde, né, enfermeiros, agentes de saúde, lideram esse ranking. Temos pergunta aqui, enviada aqui do Lopes da Bahia, é bem grande, ele mandou aqui, mandou no site jurídico. Se um trabalhador desenvolver uma doença mental, mas se a empresa alegar o problema que não foi causado pelo trabalho, quais os critérios de prova a justiça utiliza para determinar se existe uma responsabilidade da empresa? É muito importante. Normalmente, quando a gente ingressa com um processo trabalhista alegando doença ocupacional, que é a doença relacionada ao trabalho, o juiz ele determina que seja feita uma perícia médica, né, por um psiquiatra, né, que vai avaliar aquele trabalhador. Por isso que eu falo que é importante, assim que sentir os primeiros sintomas, começar um acompanhamento psicológico com um médico e um psicólogo da sua confiança, porque o perito, além de te fazer a perícia, fazer uma entrevista, que ele faz uma entrevista com você e visitar o ambiente de trabalho, ele vai analisar os seus documentos médicos. Então, é muito importante que você tenha uma história pregressa, que você tenha laudo médico, que você tenha receituários, né, dos remédios que normalmente quem começa a ter esses problemas acaba tomando medicamentos controlados, então é bom ter esses receituários à mão. O laudo do psicólogo, né, evolução, o prontuário do psicólogo, né, tudo isso é levado e submetido à perícia médica. Muito obrigado pela pergunta, Lopes da Bahia. Mais uma pergunta aqui de Felipe Paiva, de São Paulo. Eu tenho uma dúvida, doutora. Eu acompanhei esses vídeos nas dicas. Eu sou sócio de uma empresa de trabalho. Se caso houver esses problemas, como identificar e quais a estabilidade pode ocorrer? O importante, né, hoje, quem é empresário, seja empresário pequeno, do pequeno ao grande, tá? Até porque agora é obrigatório você começar a criar canais de prevenção. Ou seja, a primeira coisa é você contratar uma empresa de segurança do trabalho, né, que vai fazer esse trabalho de campo. Né? Eles vão entrevistar os seus colaboradores, eles vão identificar onde estão as dores, né? E te dizer, olha, nesse setor nós temos um problema e a gente tem que olhar para esse problema antes que essa equipe inteira adoeça, né? E também buscar sempre informativos, né? Dar palestras, né? na empresa sobre como identificar o assédio moral, como prevenir, né? Ter um espaço acolhedor para que o trabalhador possa, se ele se sentir acuado, se ele se sentir lesado, né, assediado, que ele possa
denunciar, né, sem retaliações, né, mas é muito importante do pequeno ao grande empresário, porque vai começar a ser fiscalizada, que a fiscalização está suspensa, né, mas vai começar a ser fiscalizado e precisa, né, que a segurança do trabalho faça esse trabalho de campo. Mais uma pergunta aqui, mais uma frase aqui da Livra, falou assim: percebo que o Brasil ainda trata esse assunto como tabu. Espero que essa nova regulação da NR1, o assunto seja tratado com mais afianço, acho que é afianço. Afinco, realmente, né? Porque até então era um problema para o qual não se olhava. Eu acho que começou a se olhar melhor da pandemia para cá, né? Que veio a crescente, né, dos problemas psicológicos, né? Então, assim, tem que olhar, porque empresa que não tem colaborador saudável, ela não prospera, não adianta, né? O lucro, a gente tem que deixar para trás essa cultura do lucro pelo lucro. Não, você precisa ainda de um ser humano. Ainda que a gente tenha IA hoje, a gente ainda precisa até de um ser humano para programar IA. Tá vendo? Né? Tá vendo? Tem tecnologia, né? Que está crescendo, está precisando cada vez mais espaço trabalhador, né? Sim. E até temos aqui mesmo uma pergunta da produção aqui, parece que mais uma pergunta, produção, peraí. Mais uma aqui, peraí. Ah, tá. Peraí. Mais uma pergunta aqui, a última pergunta de Goiás. Valdinéia, ela fala assim, qual o conselho que a doutora daria para quem está sofrendo esses traumas causados no trabalho, mas tem medo de fazer a denúncia? Ótima pergunta, né? Valdinéia de Goiás. Obrigado, viu, produção? Perfeito. Primeiro, buscar ajuda psicológica se você não está buscando, né? Busque para ontem, né? Porque assim, você precisa se cuidar, né? O médico vai te dar um laudo, você vai entregar para o RH, vai pedir o afastamento, né? O RH vai ter que pedir esse afastamento para você, né? Se vier algum tipo de retaliação, eu te aconselho a buscar um advogado, sim, né, para ir atrás dos seus direitos, rescindir o contrato, né? O funcionário que ele sofre assédio moral, ele tem direito à rescisão indireta do contrato, receber a sua indenização, mas o ponto-chave faça um tratamento psicológico e reúna as provas, né? E-mail, WhatsApp, áudio, vídeo, porque você vai precisar. Aí, ó. E estamos aqui ao vivo com a entrevista com a advogada Núbia de Arruda, de São Paulo, com o tema Saúde Mental no Trabalho. Ficou algo que você gostaria de falar, doutora? Olha, o que eu digo, né? E eu sempre digo para quem me procura, eu sei que é difícil, mas não tenham medo de denunciar, né? A ANR, ela veio aí para ficar. É importante, né, que a gente tenha um ambiente, né, saudável, empresarial. Para as empresas, eu deixo o meu apelo, né, de vamos começar a olhar para o trabalhador como um ser humano, né? Eu acho que gente feliz trabalha feliz e todo mundo ganha, né? Todo mundo prospera. Se você começa a cuidar do seu ambiente, do ambiente da sua empresa, você para com a rotatividade, porque é muito difícil. Entra um, sai outro, entra um, ninguém fica. Toda hora você tem que dar o mesmo treinamento. Então você para a rotatividade, aumenta a produtividade, né? E todo mundo ganha, né? Então eu digo, empregados não tenham medo de denunciar e empresários fiscalizem. Se for necessário mandar uma liderança embora, mandem. Inclusive, um chefe que comete assédio moral, né, e ele é empregado também, a empresa, além de pagar a indenização daquele empregado que foi lesado, ele pode processar aquele empregado que cometeu assédio moral para se ressarcir. Tá vendo? Então você que, se tiver algum assediador aqui assistindo, que fique bem esperto, porque você pode responder, né, numa ação de regresso pelo dano causado. Qualquer nível de assédio, né? Tem nível do pequeno até em cima, né?
Qualquer Sim. tipo de assédio, né? A gente diz que tem o assédio moral vertical, né? Que é chefe, subalterno, né? E a gente tem o horizontal, que é entre os colegas de trabalho ali do mesmo grau hierárquico. Tá Né? vendo? Então, a gente tem as duas modalidades de assédio. E para quem quiser contratar a doutora, deixa só redes sociais para a gente aqui. Deixo sim. O meu site hoje, né? A gente está ali disponível um pouquinho da nossa história no www.arrudaleal.adv.br, né? E no nosso Instagram, que é @arrudaleal.adv, né? Siga a gente lá. Vai ser um prazer interagir com vocês, tirar as dúvidas, né? Enfim. Lembrando que a doutora faz parte do espaço jurídico e sempre vai estar com a gente com novos temas, né, doutora? Inclusive, ela já participou aqui acho que foi no ano passado, né, doutora? Sim, ano passado participei, né, falando um pouco acho que do estelionato afetivo, né? O pessoal falou que sentiu a falta da doutora. Apareceu aí, gente. Aparecer. E esperamos que marcar novamente umas próximas entrevistas com novos temas, né, doutora? Com Muitos temas certeza. aí Com importantes, certeza. né? Tem bastante atualização fresquinha. Então, gente, agradeço a você a participação, a todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente aqui. Vocês podem rever e ver essa entrevista através do nosso canal TPFF no Espaço Jurídico. E qualquer dúvida, só seguir a doutora e colocar lá nos comentários direto que estamos aqui para atender todos vocês. E obrigado a vocês, uma ótima noite. Obrigado, doutora, viu? Muito obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Frank. Boa noite, pessoal. E até o próximo programa Bate-Papo Legal TPFF, entrevista aqui no Espaço Jurídico. Até a próxima. Boa noite, pessoal.